Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a estilização do cabeçalho, né? Eu chamei aqui de cabeçalho da lista, mas é basicamente um painel ali que a gente vai usar para controlar a lista, né? A gente pode chamar isso aqui de subheader, a gente pode chamar isso aqui de ou cabeçalho ou list header, alguma coisa do tipo, né? Só que a ideia é que isso, né? Esse cabeçalho, esses controles serão controles da nossa lista, tá? Da listagem que a gente vai estar criando aqui desses nossos produtos. Então, se a gente vem aqui no XD, a gente pode ver que essa lista ela seria basicamente tudo isso aqui, né? Deixa eu só trocar aqui para design. Opa! O que a gente criou na aula passada seria basicamente isso aqui que está selecionado, tá? E isso tudo que está selecionado a gente criou dentro ali da página de produto, mas isso aqui a gente pode separar em componente, né? Em uma componente, que é a componente que eu chamei de, eu posso chamar isso aqui de subheader, ou de list header, ou de, enfim. A gente pode ser criativo aí na questão do nome também, mas é basicamente um cabeçalho da nossa lista. E dentro desse cabeçalho a gente tem outras componentes, né? A gente vai nessa aula começar a ideia de componentização para facilitar, para vocês verem que isso facilita na estilização e vai facilitar também quando a gente for fazer a funcionalidade, que vai ser na próxima aula, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a componente select, né? Que é onde eu faço aqui essa seleção das opções. A gente vai ter a componente range, né? A gente pode chamar aqui de filter range, price range, que é um filtro de preço que tem essa ideia de range, né? Que a gente desliza ele. E também tem a componente aqui que a gente pode separar, que é um botão, né? Um botão que a gente pode criar um componente também de botão. Então a gente vai estar criando 4 componentes, né? Uma componente pai aqui que seria esse subheader, e dentro desse subheader a gente teria 3 componentes, que é o select, o range e o botão. Beleza? Então, se a gente vem aqui no web, né, vamos ver aqui no browser que a gente fez até então, a gente criou aqui um select, a gente criou aqui um range, criou também um botão, só não está estilizado e também não está organizado, né? No código, se a gente ver olhar, isso aqui está na página de produtos, né? A gente tem aqui uma div com todos esses caras dentro. Então a gente vai estar separando isso aqui, começando por essa div, né? Que essa div, como eu falei lá, a gente pode chamar ela, criar um componente chamada subheader mesmo. Eu vou chamar isso aqui vou chamar de subheader mesmo, product subheader, acho que fica tranquilo. E aí, dentro dele a gente vai criar essas outras componentes, tá? Então, como essa componente, né, esse product subheader, ela é uma componente exclusiva da página de produtos, então dentro aqui de pages, né, nós temos aqui o diretório products, e dentro de products a gente está aqui com o index, né, o index tsx. Não tem styles aqui, então eu vou criar aqui o arquivo de styles. O styles.ts. Ele, por enquanto, só vou dar na verdade, aqui no ETS, né? Styles.css, né? E aqui dentro de products também eu vou criar uma pasta, né? Eu vou criar aqui um new folder, components. E aqui dentro nós vamos colocar as componentes específicas dessa página, né? E não as componentes que serão reutilizadas em todo o projeto. Então aqui dentro eu vou criar uma nova pasta, eu vou chamar isso aqui de products. E iniciando com letra maiúscula, né, que isso aqui indica que é uma componente, né? Então vai ser um product subheader. Certo? Aqui dentro a gente vai ter aquele mesmo padrão, um index tsx e um styles.module.css, né? Eu criei ali o index do styles.css, eu só renomear ele aqui, porque a gente está usando o CSS modular, né? Então é styles.module, não é CSS modular, né? Mas CSS modules. Tá certo? Então, aqui no meu index.tsx eu vou criar a componente, né? A componente, relembrando lá, né? Tem toda a questão do JSX, né? Que aqui no caso do TypeScript é um TSX, que a componente é basicamente uma função, né? A junção de uma função JavaScript com lá o nosso XML, né? Com a parte visual. Então, aqui eu vou ter uma const do mesmo nome da pasta, né? Então, vai ser products subheader, né? Isso aqui é uma função. Essa função retorna
Nesse caso aqui eu vou retornar só uma div escrito hello from product subheader, tá? E no final eu vou exportar essa função, né? Exportar essa componente. Então, export default products subheader, tá? Então, com isso aqui a gente já tem a componente criada. E aí, essa componente, eu vou chamar ela, eu vou salvar esse arquivo aqui de styles, eu vou chamar essa componente dentro do meu index de products, né? Do index aqui da página em si. Então, a página products vai chamar a componente product subheader, tá? Então, aqui eu tenho uma div, vou deixar essa div aqui por enquanto, eu só vou chamar aqui products subheader. Eu vou fazer ela uma tag, né, self-close, então eu abro aqui a tag product subheader e já fecho ela com o barra e o sinal de maior, né? A diferença aí, para quem não sabe, do self, o self-close é essa e o outro tipo de tag é uma tag que não é self-close, né? Que a gente pode colocar elementos aqui dentro dela, tá certo? Então vou deixar assim, vou salvar. Se a gente vem ver aqui na web, nós temos aqui o hello from product subheader, né? Que é o texto que a gente está retornando lá da nossa div, beleza? Da nossa componente, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a mover o código para dentro de Product Subheader, né? E depois de Product Subheader, a gente começa a mover de novo para separar nas outras componentes. Então, esse select aqui vai, né? Esse input aqui do tipo range também vai. Esse span que está aqui controlando o value, eu vou levar ele também. Lá a gente apaga, né? Porque, eu vou levar ele também. E também o botão, né? O botão novo produto, né? Novo produto vai ir para lá também. Então eu vou recortar ele aqui e lá dentro de Product Subheader, ao invés de eu retornar a div com Hello from Product Subheader, eu vou tirar ele aqui, esse texto, né? E colar aquele nosso código. Vai dar um erro aqui, uns erros aqui, porque a gente não tem o value e o set value, né? Porque é um state que a gente criou. Eu vou mover esse state também. Esse state ele faz parte aqui desse meu input, tá? Vou levar ele aqui para o Product Subheader e depois a gente leva ele para dentro lá da componente que a gente vai criar. Importar o use state, vou salvar aqui também o products, ele já vai formatar para mim, né? Vou dar um alt tab aqui no web, ele continua do mesmo jeito, né? Atualizando aqui, eu só movi de lugar o código, né? Então não deveria mudar nada aqui. Beleza? E agora que eu movi, né, que a gente está com tudo aqui dentro de Product Subheader, eu vou criar as outras componentes, tá? Então a gente vai ter um componente para o Select, uma componente para o nosso range, né, o nosso input range, e uma componente também aqui para o botão. Beleza? Então eu vou querer chamar aqui o quê? Eu vou querer chamar aqui uma componente chamada Select. Beleza? Uma componente, eu vou chamar isso aqui do range, eu vou chamar de range price filter, certo? E vai ser esse input aqui do tipo range, né? O slider lá que a gente vai puxar para o lado. E a gente vai ter também um botão, certo? Então a gente vai criar essas três componentes, beleza? O select, ele é específico dessa tela, né? Nesse projeto aqui, a gente não vai usar esse select em outro lugar. Então, na verdade, o select não, né? É o range. Esse range price filter, ele é específico daqui. O select e o botão, eles vão ser reutilizados em outros lugares. Então, a gente já vai começar a criar essas componentes aqui em locais diferentes, tá? O select e o botão, a gente vai criar nessa pasta components que a gente tem aqui, externa, no mesmo nível que da pasta pages, tá? Que é um componente fora aqui das nossas páginas, né? São componentes que vão ser usadas em vários locais aí do projeto, tá certo? Então eu vou criar aqui, eu vou dar um new file e aqui eu vou criar a pasta select, né? Se a gente digita um nome barra aqui no VS Code, ele entende que é para criar uma pasta, né? Um diretório. Então estou criando aqui a pasta select, dentro dela eu vou ter um index.tsx, tá? Esse index.tsx é também uma componente, né? Então eu vou criar aqui um const select, vai receber uma função, essa função retorna, aqui eu vou retornar só uma div, hello from select, e no final eu vou exportar, né? Export default select. As componentes a gente sempre exporta default também, tá?
Eu não lembro se eu disse isso anteriormente, mas vocês perceberam que eu estou sempre dando esse export default, tá bom? Então, eu vou criar aqui também o arquivo de estilo, né? Então, styles.module.css. Beleza? Criar esses dois arquivos aqui. A gente vai ter aqui também a componente. Eu vou criar aqui também do botão, né? Então, new file, button index.tsx e criar aqui a componente, né? Const button. É uma função, né? Uma arrow function que retorna uma div. Hello from button. Tá? Então, aqui eu vou dar um export default button. Certo? E criar aqui também um arquivo styles.module.css. Pronto? As duas componentes aqui foram criadas e eu vou criar também a componente do Range Price Filter. E esse, como ele é uma componente específica da tela de produto, eu vou criar aqui dentro de components, dentro aqui dessa pasta components que está dentro da pasta products que está dentro de pages, tá? Então, eu vou criar aqui o mesmo padrão, lá, Range Price Filter, né? O arquivo index.tsx. E aqui eu vou ter, né, const range price filter, recebe uma função que retorna também uma div, né, por enquanto, range price filter. Certo? Aqui no final eu vou dar um export default no mesmo padrão. Beleza? Certo? Isso aqui, salvo. Aqui ele está dando um erro porque eu vou ter agora que importar essas componentes que eu acabei de criar, né? Então eu vou importar aqui o select, a gente clica, né, no final aqui do nome da componente, pressiona Ctrl espaço, né? O VS Code vai sugerir para a gente aqui algumas coisas e primeiro que a importação, né? Já que a gente não importou ainda. Do mesmo jeito as outras componentes, tá? Ele vai importar para a gente automaticamente e eu vou salvar. Então se a gente vem aqui no browser, nós já temos, né, um hello from select, o range price filter, né? Lá no range price filter eu não coloquei hello, só o nome. Deixar aqui, né, no padrão. Hello, faltou from, beleza. E o hello from button, tá? Então as três componentes já estão aqui em tela. As três componentes já estão sendo renderizadas. Então agora a gente vai mover o código, né, de dentro aqui do nosso product subheader, né, para dentro dessas componentes. Então o select, se a gente olha aqui no nosso design, o select ele tem um texto, né, um label chamado ver, né, ver dois pontos, um texto ali, e depois ao lado desse texto nós temos a componente, né, o select em si, tá? Então se a gente abre o select, ele vai ter mais coisas aqui, tá? Então eu vou mover aqui, tá? Aqui no código, a gente vai tirar esse select daqui, né? Eu vou recortar ele e vou abrir aqui. Para ir para dentro, né? Para navegar para a componente, a gente pressiona Ctrl e clica em cima do nome da componente. O VS Code abre para a gente o arquivo referente àquela componente. Então aqui nós temos uma div hello from select. Aqui dentro eu vou colar esse select, eu vou salvar ele aqui, né? Para ele corrigir para mim, apagar esse espaço que ele gerou. Além desse select, nós temos aqui também nós vamos ter, né, uma tag aqui label. Né? O que é essa tag label? Ela é o nome referente que vai ser meio que a gente poderia usar aqui um P, né, a tag P, um parágrafo, só que a tag label ela é específica para isso, né? Meio que uma legenda para aquele elemento. Tá? Dentro do label nós temos o seguinte, nós temos a propriedade aqui HTML for, tá? E aqui é uma string. E dentro do select nós podemos ter também um ID que também é uma string. Então o que eu vou fazer aqui, né, nesse momento? Eu vou estar passando o ID select, né, para o nosso componente aqui, para o nosso elemento select, e esse HTML for é meio que isso que está mais para acessibilidade, para o próprio CEO da página, né? Que a gente vai meio que linkar esse label para esse select através desse HTML for, né? Eu vou estar fazendo o quê? Que eu vou estar falando que esse label ele vai estar descrevendo
a componente, o elemento select, né? Eu fico falando sempre componente, confundindo com o elemento do HTML, mas no final eu quero dizer a mesma coisa, tá? Então, o elemento select, ele tem o ID select e esse label vai ter o HTML for, né? O atributo que é HTML for, e o valor dele vai ser select também. Então, esse label, ele se refere a esse select com esse ID, tá certo? Então, nós vamos ter esse label, o select e uma div. Tá? A gente vai ter a questão da estilização aqui também, que a gente vai fazer, só que eu vou deixar desse jeito aqui, enquanto a gente vai lá mover as outras componentes, né? Já que a gente está nessa pegada aqui de componentizar tudo, eu vou mover tudo primeiro, e aí depois nós começamos a estilização, tá? Então, agora é o Range Price Filter, né? Esse Range Price Filter, ele é esse input, né? Aqui a gente tem um input, a gente tem um span, e basicamente a gente vai ter uma estrutura parecida ali com o select. Então, eu vou copiar esse input com esse span, né? Eu vou recortar ele aqui. E aqui dentro do Range Price Filter, a gente tem uma div, né? Eu vou manter essa div e vou colar esse input e esse span, tá? Aqui nós vamos ter, além desse input e esse span, nós vamos ter um label também. Esse label vai ter aqui, se a gente olha aqui no design, o label aqui é filtro preço, né? Então eu vou deixar passando aqui na mão. Provavelmente na próxima aula a gente vai começar a trabalhar mais com a questão de propriedade, deixar as coisas genéricas, enfim. Aqui é mesmo criar o elemento para ser estilizado. E isso é uma coisa que a gente pode ter uma certa variedade aí no mundo do desenvolvimento, que é a questão de criar primeiro os elementos, depois criar a funcionalidade e depois estilizar, ou estilizar primeiro para depois criar a funcionalidade, né, junto com os elementos. Isso aí varia muito. Normalmente, eu falando aqui particularmente, quando eu já tenho o design pronto, né, nesse caso aqui a gente já tem o design da página, a página ela vai ter esse visual, eu prefiro criar primeiro o visual, né? Crio o visual ali, estilizo os elementos, estilizo e depois parto para a funcionalidade. Eu prefiro fazer isso do que criar primeiro os elementos, igual tá aqui no nosso web, né? Se a gente olha aqui a gente já tem os elementos em tela. Eu prefiro e tem pessoas que fazem, né, na verdade, esses elementos, aí depois cria a funcionalidade e aí com a funcionalidade pronta, eles vêm e estilizam em cima disso. Isso varia muito, tá? Eu prefiro, novamente, quando eu já tenho o design pronto, criar o visual para depois criar a funcionalidade, tá? Então, voltando aqui no código, eu tenho aqui um label, né? Esse label vai ter HTML for, da mesma forma. Vou chamar isso aqui de input, o ID input, range. E aqui, esse input, ele vai ter o ID input range. Certo? Vou salvar, ele está dando um erro aqui, né? Por causa do set value do value, que é um use state. Então, eu vou mover de novo esse use state para lá, para dentro da componente, tá? Que esse state ele vai controlar novamente o valor que vai ser exibido, né? O valor atual desse range, né? Então, ele vai ficar ali dentro da componente. E aqui agora só faltou o botão, né? Botão, recortar ele também. E vou colar aqui dentro desse button. Esse button tá com a div. Eu não sei se eu mantenho essa div por enquanto, ou se eu tiro ela. Acho que eu vou deixar ele por aí. Depois, quando a gente for trabalhar com isso aqui, a gente remove essa div. Na verdade, eu já estou aqui. Vou deixar só. No caso da componente botão, né? Ele retorna um button. Né? Um botão com um texto clicável, tá? Então, com isso aqui pronto, eu vou salvar tudo. E agora nós temos aqui qual que é a estrutura agora, né? Só apagar esse use state aqui para ele parar de dar erro. Qual que é a estrutura? Nós temos a página, né? A página products. Dentro dela a gente tem esse index.tsx. Essa página products, ela tem aqui a componente product subheader e dentro dela ela tem três componentes, né? Um select, range price filter e um botão. Se a gente olha aqui no XD, nós temos o select, o input range e o botão. Agora só falta esse texto aqui, né? Produtos. Isso aqui vai ser basicamente um H1 aqui, né?
Vou salvar, vou olhar aqui na web, né? Nós temos aqui o texto produtos, o select, o filtro, né? O preço e aqui um novo produto que é o botão, tá certo? Então agora a gente vai começar realmente a estilizar aí todas essas componentes que a gente criou. Beleza? Então vamos começar aqui pelo Product Subheader, né? Esse Product Subheader ele é meio que um componente pai, né? A gente viu que ele vai estar por volta, né, de todas essas outras componentes. Então a gente vai usar ele basicamente para alinhar isso aqui na horizontal, né? Se a gente olha aqui, tá tudo na vertical. A gente vai usar ele para alinhar na vertical e dar ali o espaçamento que for preciso para que isso aí funcione, tá beleza? Então aqui eu vou voltar no VS Code, eu vou começar a passar aqui as classes, né? Então aqui eu vou ter um class name, na verdade acho que só alguma classe aqui vai resolver, né? Isso aqui vai receber o styles, ponto, eu vou chamar isso aqui de products, subheader, container, ou só de container, né? Styles.container. Que é o estilo aqui para essa div externa, onde a gente vai aplicar aqui as coisas. Eu vou importar aqui o meu styles, né? Então, import styles from styles.module.css. Vou salvar isso aqui. E aqui dentro de styles.module.css, eu vou criar aqui, né? A classe container. Tá certo? Então, vou salvar tudo. Vou voltar aqui no web para ver se tá tudo ok, né? Tá tudo sem erro. A gente pode ver se deu erro também aqui no terminal, né? No terminal onde a gente rodou a aplicação. Mas aqui dentro desse container, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um display, né? Um display flex, né? Lembrando lá da Flexbox, que é um container flexível, né? Então eu vou dar aqui um display flex, vou dar um align item center. Deixa eu ver isso aqui como é que vai ficar. Ele já ficou. Deixa eu tirar o align items. A gente vai dar o display flex, né? Ele vai mudar aqui a direção, ele vai alinhar esses nossos containers dentro dessa caixa flexível. Se a gente pega aqui a funcionalidade aqui do DevTools de selecionar um elemento, né, que é esse íconezinho aqui no canto superior esquerdo, a gente consegue selecionar aqui, a gente pode ver que tudo isso está dentro de um container, né, um container flexível. Ele tem essa parte roxa aqui, né, que é meio que o espaço que está vazio, né, que a gente pode usar isso aí para estar alinhando, tá ocupando, né, fazer esses elementos ocupar todo esse espaço vazio, que é o que a gente vai fazer. Então, se eu venho aqui e coloco o Align Item Center, ele já alinhou na vertical, né, esses nossos elementos. Se eu tiro aqui, ó, vou tirar, a gente pode ver que todos os elementos estão alinhados na parte superior, né? Na parte superior aqui, olhando, né, de cima para baixo, né? Tá tudo aqui na parte superior. Se eu coloco aqui o Align Items de volta, Center, né? Eles vão alinhar esses elementos aqui no centro, beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um Justify Content. Justify Content, nesse caso aqui, vai estar alinhando na horizontal, né? Nós temos aqui várias opções e uma delas é essa Space Between. Ou seja, a gente vai colocar o espaçamento entre essas componentes. Ó, e agora, como for, aquele espaço vazio que a gente tinha, ele foi separado em tamanhos iguais, né? Entre cada elemento que a gente tinha aí. Então, já deu uma separada aí nesses elementos, tá? Space Between. A gente vai colocar também, a gente pode colocar aqui também, só para garantir, e para tornar isso aqui mais semântico, né? A gente pode colocar aqui o Flex Direction Row, né? E a gente pode colocar aqui também o width, né? A largura que eu quero desse container é que seja sempre 100%, ou seja, ele vai ocupar sempre todo esse espaço. Não mudou nada aqui, né, no visual, mas a gente está tornando o nosso CSS um pouco mais legível, né? Um pouco mais semântico. E aqui eu vou colocar, se a gente olha aqui no design, nosso XD, a gente tem uma margem entre esse container aqui e o nosso header aqui superior, né? A gente tem uma margenzinha aqui, um espaçamento. Você dá uma olhada aqui, né? Tem esse espaçamento. Eu vou colocar aqui também uma margem no topo, tá? Sei lá, uns 40 pixels. 40 pixels, ele vai dar um espaçamento bom, talvez menos, né? Uns 30.
uns 20. Enfim, né? Aqui tá bom. E além disso, o que é que eu tenho que estilizar? Eu tenho que estilizar esse H1 daqui, né? Através dessa estilização, se a gente volta aqui na nossa estrutura, né? No Product Subheader eu tenho a div, eu só tenho esse H1 aqui que não é bem um componente próprio, né? Ele é só um elemento aqui de texto. Então eu vou estilizar ele através do estilo aqui do Product Subheader. E para pegar ele aqui, a gente pode usar a classe container, né? Então ponto aqui container. Então dentro do elemento que está com a classe container, eu vou pegar o H1, né? As tags H1 que tem. Como a gente tem só uma, não vai ter problema, tá? Então esse H1 aqui, o que eu vou colocar nele? Eu vou só controlar aqui o tamanho da fonte, né? Então o font size, eu vou deixar aqui uns 20 pixels. A gente olhar aqui se ficou bom, reduziu bem o tamanho, né? Eu vou trocar aqui também, acho que ela tá bastante negrito, né? Olhando aqui, ou é só a cor? A gente olha aqui no nosso estilo, né? Ela tá... Essa nossa aqui, ela já tá bem com o stroke bem mais forte, né? Então a gente pode controlar aqui o font weight, ou seja, isso aqui é meio que, traduzindo literalmente, seria o peso da fonte, né? O quão espessa ela é. A gente tem ali o bold, né? Bold, bolder, que são as opções onde ela tá tá mais forte, né? E a gente pode passar, por exemplo, ali uns valores, né? Tipo 500. Ela vai ficar uma fonte um pouco mais fraca, né? A gente tem, sei lá, 100. Deixa eu ver se 100 aqui ele vai ter dessa fonte. 100 ele tem dessa fonte, né? Ela ficou bem mais fina, né? O traço da fonte. Nesse caso aqui eu vou manter o 500. E aqui a gente tem que trocar a cor da fonte, né? Que se a gente olha aqui no nosso XD, ela não tá realmente um preto, né? Se eu clico nela aqui, a gente pode ver que a cor dela é essa cor aqui e não o preto total. Então, para utilizar isso aqui, para definir essa cor, né? A gente já abordou em aulas passadas, mas e essa cor de fonte aqui ela se repete em outros locais, né? Então seria meio que a cor primária para textos, né? Então a gente pode usar as variáveis do CSS para definir essas cores que vão se repetir em vários locais. Então aqui no código nós temos aqui o nosso arquivo de estilos globais, né? Global Styles aqui. Dentro do Global Styles, dentro do body, né, eu defini aqui essa variável primary, né, que é a cor, uma cor primária, né, a cor primária aqui do projeto. Eu vou definir aqui um text primary. E isso aqui vai ser essa cor que eu acabei de copiar. Tá certo? Então, essa cor, coloco sempre o ponto vírgula no final, né, no CSS a gente tem que ter sempre esse cuidado. Então, essa variável text primary eu vou usar para usar a cor, né? Aplicar essa cor naquele texto que está aqui no Product Subheader, né? Então, no Styles aqui, no nosso H1, né? A cor dele, eu vou colocar aqui, né? O color. Esse color aqui, eu vou acessar a variável, né? Então, a gente coloca var, text primary. Certo? Então, eu expliquei, né? Essa questão aqui da variável na aula passada, que dentro do CSS nós temos aqui meio que a função, né? O método var, que eu uso ele para pegar variáveis, né? Eu passo aqui o nome da variável inicia sempre com 2 traços, né? 2 hífens, e aí a gente consegue trazer esse text primary que a gente declarou aqui na estilização global, né? No body aqui do nosso projeto, né? Da nossa página. Então, se eu salvo isso aqui, a gente pode ver que a cor mudou através aqui a gente pega aqui a ferramenta de seleção, né? Vou selecionar aqui o produtos. E aqui no styles dele, a gente pode ver, vou aumentar aqui, a gente pode ver que esse texto, né, esse H1, ele está aplicando aqui o color, né, que é a variável text primary. Se eu clico aqui, ele vai me trazer para a declaração da variável, que é essa variável global que eu criei. Tá certo? Então, perfeito, tudo funcionando como planejado. Vamos voltar aqui na estilização. E aqui de estilo para isso, a gente vai parar por aqui, né? No Product Subheader, a gente só vai fazer essas 2 estilizações. As outras já estão dentro aqui dos componentes específicos, tá? Então, agora, a gente vai fazer essa estilização aqui do Select, tá? E o Select, ele vai seguir um pouco esse padrão que a gente acabou de fazer aqui
no nosso product subheader, né? Que a gente aplica a gente cria uma classe, né, para o container, né, para essa div, e através dessa classe a gente consegue selecionar esse label e esse select aqui, tá certo? Então eu vou criar aqui o class name da nossa div, vai ser styles.container, né? Essa ideia de container é bem aquilo que eu já falei nas aulas passadas, né? Que é basicamente a gente pensa como um elemento que está por fora de todos, né? Ou dos principais. Então, esse elemento a gente chama ele de container, tá? Então, deixa eu importar aqui o meu styles, certo? Então, lá nos styles eu vou ter que ter a classe aqui, né? Container. Então, esse é basicamente o container do meu select. E aí, nesse container, a gente já vai começar a aplicar aqui bastante estilo, né, para conseguir fazendo aqui essa estilização. Então eu só vou fechar aqui isso que está aberto para a gente organizar melhor aqui no VS Code, tá? Então o arquivo de styles e o arquivo index aqui onde estão os elementos. Esse container, o que a gente vai ter que fazer com ele? Se a gente der uma olhada aqui, nós temos, né, o label ver, né, e aqui o select em si. E a estilização dele é bastante diferente, né, se a gente dá uma olhada aqui, do que ele renderiza por padrão, né? Por padrão, a gente tem aqui a setinha tá diferente, né? Se a gente olha ali a setinha, a gente está usando uma setinha colorida, né? Meio que um vetor, né? Nesse caso aqui a gente vai usar um SVG para representar essa flecha, e a gente vai trabalhar um pouco com background aí, né? Com o CSS background para estar posicionando esse SVG nessa posição, tá? Então, primeiro começando aqui, vamos começar por esse texto, né? Esse ver, que esse ver, ele é basicamente, se a gente olha aqui no HTML, ele é esse label, né? A gente tem um label escrito ver, que está dentro do nosso container. Então, o container, por padrão, vou deixar ele vazio aqui. Depois, se a gente precisar aplicar alguma coisa dele, a gente aplica. E aqui a gente vai ter o ponto container, o nosso span, né? É span ou é label? Label. Esquecendo das coisas, cara. O label, né? Dentro desse label, a gente vai aplicar aqui uma estilização nele. Que essa estilização é bem básica, né? Se a gente olha aqui, a gente só troca a cor e talvez aqui o tamanho da fonte. Se a gente achar que tá um tamanho bom já, né? Então não vou precisar mexer no tamanho, é só mesmo na cor, né? Então o color, a cor dessa fonte, a gente vai novamente usar variável, né? E se a gente dar uma olhada aqui na estilização, né, no XD, ele é uma cor, meio que uma cor secundária, né, um cinza mais claro dessa cor primária aqui. Então eu vou criar ali um text secondary e a cor dele, né, eu vou pegar aqui do XD, que é esse hexadecimal aqui, tá certo? Então eu vou criar aqui a variável lá no nosso global styles. Nós temos aqui o text primary, eu vou ter aqui o text secondary, tá? Vou colar aqui, ponto e vírgula no final, salvo. E aqui a cor vai ser, né, text secondary. O VS Code já até sugeriu aqui para mim. Se eu salvo, a gente olha aqui no browser, né? A gente pode ver que ele já está com a cor, né? Já está com esse cinzinho mais claro aí. Então, perfeito. Aqui, quando a gente dá zoom, né? Ele tenta ajustar aqui o browser e acaba quebrando tudo. Mas, enfim, só para a gente ver melhor que ali já está com esse cinza aplicado, né? E aí, com esse cinza aplicado, a gente vai ter agora que estilizar o select em si. E aqui, para estilizar ele, vai ser um pouco diferente, porque a gente vai meio que descartar o estilo padrão que o sistema operacional aplica no elemento. Nesse meu caso aqui, né, como eu estou no Windows, né, no Google Chrome, ele vai aplicar, na verdade é o browser, não é nem o sistema operacional. O sistema operacional é no mobile, né? Nesse caso aqui, como eu estou no Google Chrome, ele já aplica esse estilo padrão aqui nesse meu select. Então eu vou meio que ignorar esse estilo padrão, meio que definir como ignorar mesmo, descartar e aplicar algumas coisas aí que vai trazer essa aparência que a gente tem aqui no nosso design, né? No nosso arquivo aqui do XD, tá certo? Então eu vou selecionar aqui, né, vindo aqui
no nosso VS Code, no nosso CSS, eu vou pegar o container, agora é o nosso input não, né? Select. No nosso select, o que eu vou aplicar? A gente usa aqui o --WebKit Appearance. None. Não é traço, né? É só um traço. O 2 traços é variável, né? WebKit Appearance. Esse WebKit, ele é basicamente a gente usa ele para estilizar aqui o Chrome e o Safari, né? A gente tem outros seletores aqui que a gente usa para, por exemplo, o Moz, né? Deixa eu só quebrar a linha aqui. A gente tem o traço Moz, né? M-O-Z Appearance. Ele está dando erro porque eu não coloquei o ponto e vírgula ali. Esse Moz aqui é para o Mozilla, né, para o Firefox. Então, nós temos alguns seletores, algumas propriedades específicas para o browser que está rodando. Né? Como a gente está usando aqui no Google Chrome, eu vou deixar esse Moz aqui, mas basicamente eu estou ignorando a estilização que o Google Chrome aplica aqui nesse meu select. Então, se eu salvo, ele já muda, né? Ele já sumiu a setinha ali e basicamente foi só a setinha, né? E aquela cor de fundo que estava, que é essa mesma cor de fundo que está aqui no botão, né? Ele meio que descartou também, porque a gente definiu como nome. Tem também aqui o Appearance, né? Que é do CSS em si, a gente pode passar como nome. Então, é meio que ignorar todo tipo de estilização que pode vir por padrão aqui nesse nosso elemento. A gente pode ver que ele tem um bordinho também, né? Eu posso passar aqui um border zero, né? Zero, tá? Para ele sumir aquela borda. E aí, a partir disso aqui, a gente pode começar a brincar aqui com o background, com o ícone, né? Com o elemento para estar posicionando e basicamente trazendo, né? Aquela setinha para baixo, aquele vetor para cá, para a direita. Tá? Então, se a gente, eu já colei aqui, né? Eu já colei aqui antes da aula iniciar esse SVG, né? Que ele já está me dando esse preview. Esse preview é uma extensão, tá? Se a gente digita aqui preview, se não me engano, eu falei isso na aula passada, né? Na aula passada não, em alguma das aulas passadas aí, mas nós temos aqui o SVG preview, né? Que é a extensão que carrega o SVG aqui dentro do próprio VS Code. Eu tenho esse SVG aqui, né? Uma tag SVG, tá? Normal. Vou fechar ele aqui. E o que eu posso fazer? Eu posso definir aqui a propriedade background image, ou seja, uma imagem de fundo. E essa imagem de fundo, nós temos aqui dentro do CSS meio que esse método aqui, URL. Tá? Então eu posso passar um URL para ele usar como imagem de fundo. E esse URL ele pode ser tanto local, e o arquivo local, quanto o arquivo da web. Tá? E como a gente está aqui dentro do CSS e a gente tem um arquivo lá em Assets, esse arquivo SVG, eu posso usar aqui, e aqui dentro do CSS é diferente lá do React, que lá no React a gente tinha que importar e tudo. Aqui não, aqui a gente já consegue passar via o caminho referencial, né? Bem que daqui eu já passo aqui o path, eu volto aqui às pastas, né? Entro em Assets. Dentro de Assets nós temos aqui arrowdown.svg. Eu já consigo, através disso, trazer essa imagem background e renderizar aqui dentro do meu select. A gente pode ver que ele já começou errado, não é errado, né? Mas está com o estilo padrão aqui, ou seja, essa imagem de fundo, ela foi renderizada e por padrão ela se repete, né? Ela vai se repetindo para preencher todo o espaço aqui do elemento. Tá? Nesse nosso caso, eu não quero que ela se repita, né? Então nós temos aqui o background repeat. Eu posso passar isso aqui como no, não é none, né? É no repeat. Ou seja, eu não quero que se repita, né? Só para renderizar uma vez. E tá aqui esse meu ícone, esse meu SVG. Tá? A gente tem outras opções aqui. Tá? Nós temos aqui o inherit, no repeat, repeat x, repeat y. É repetir no eixo X, né? No eixo Y, a gente consegue também. Aqui ali ele só preencheu, ele só colocou uma linha, né? Não teve espaço para renderizar mais também no eixo Y, né? De cima para baixo. Mas a gente vai manter aqui o no repeat, é só renderizar
uma vez. E aí nós temos o quê? Nós temos mais opções aqui, que é o background position. E aqui nós temos o position X e position Y, né? Position X e position Y, que é basicamente, né, o nome aqui é intuitivo, para a gente determinar a posição no eixo X e no eixo Y, né, dessa imagem background. Nesse caso, a posição X, eu vou querer jogar ele para direita, né? Então, eu posso passar aqui o right. Eu salvo aqui, a gente olha, a setinha já foi toda para a direita, tá? Então a gente consegue fazer isso e a gente consegue também controlar isso aqui no eixo Y, né? Então, background. Background. Tô digitando tudo errado, né? Position. Y, né? Eu vou passar aqui center. Se a gente olha aqui, ele está alinhando, ele está embaixo, né? Não está no. Eu quero que ele fique no centro aqui desse container alinhado junto com esse texto. Então, se eu passo aqui salvo, ele vai alinhar junto com o texto a setinha, né? Só que aqui nesse caso, a gente tem o problema que o texto está em cima da imagem de background, né? Então eu posso passar um pouco de padding aqui para ele estender um pouco esse container e esse meu ícone, né? Ele ficar livre aqui nesse espaço em branco. Tá, então o que eu posso passar? Eu posso passar um padding aqui. Eu acho que só o padding em si não vai se servir muito bem. Uns 5 pixels. Não. Vai ver se a gente passar mais. É que esse padding ele vai aumentar em todas as direções, né? Nesse nosso caso, eu só quero o padding na direita, né? Então que eu posso passar um padding right de, sei lá, 30 pixels. A gente salva isso aqui, a seta ela já saiu, né? Só que eu passei bastante. Talvez uns 15 pixels fique bom. Um pouquinho mais, né? 20 pixels. Salvo aqui. E aqui a gente já tem, né? O íconezinho, a setinha. Que quando eu clico, ele já aparece aqui para mim as opções. Perfeito? Então, eu quero colocar aqui também um pouco de espaçamento entre o ver 2 pontos e aqui o texto, né? As opções. Então, eu vou colocar aqui, antes disso, acho que aquele padding de 5 pixels resolveria. Isso, ficou bom. O espaçamento aqui entre o ver, né? Entre o label e o nosso select. Tá certo? Então, o que eu posso passar aqui também? Eu posso passar o cursor pointer, né? O que é isso? Quando eu botar o mouse em cima, ele vai mudar o cursor para indicando que eu posso clicar nisso aqui, né? E acho que além disso, o tamanho da fonte tá bom. É que a gente está dando zoom, né? O zoom normalmente aqui, o normal é com esse zoom de 100%. Então, querendo ou não, essas fontes aqui estão pequenas, né? Vou ter que aumentar isso aqui. Então, o font size, eu vou trocar aqui tanto do label quanto do select. Eu vou passar uma fonte um pouco maior. Será uns 18 pixels. Salvar isso aqui para ver como é que vai ficar. Ficou melhor. Copiar esse aqui e vou colar aqui. Certo? Produtos também. Produto tá bom porque ele já tá. Ele é já um pouco pequeno, né, em relação aos outros. Só o texto aqui, o texto do select, né? Todos os produtos, a opção que eu tô, produtos excluídos, ela é um pouco mais forte o traço, né? Um pouco mais negrito. Então aqui além do font size, eu vou passar aqui um font weight de deixar bold, ver como é que fica. Bold ele fica bastante, né? Vou passar só uns 500. Lembrando que esse peso da fonte, né, a gente encontra lá no Google Fonts na hora de gerar o link que importa a fonte, né? A gente olha aqui no Global Styles, eu importo essa fonte aqui do Google Fonts e eu estou trazendo aqui, ó, o weight 100, do 300, 400, 500, 700 e 900, tá? Então a gente pode escolher também o peso da fonte que a gente quer importar para dentro do nosso projeto, tá bom? Então acho que com isso a gente já está aqui com esse produto estilizado. Essa opção que ele abre aqui,
isso aqui é padrão do browser, né? A gente até que conseguiria estilizar isso aqui, só que ficaria muito complexo, daria bastante mais trabalho. E normalmente o que a gente faz também, não é o que a gente faz, o que a gente pode fazer é criar tanto essas componentes no React, né? Então eu meio que não utilizaria a tag select, mas sim utilizaria uma div, algumas divs para fazer esse controle, né? Eu tenho aqui um elemento, uma div, quando eu clico nessa div eu renderizo outra div aqui embaixo com essas opções, tá? A gente consegue fazer isso também via React, para a gente ter mais facilidade e conseguir estilizar melhor essa opção que ele traz aqui para a gente, né? Sei lá, colocar uma animação, fazer algo bem mais complexo, né? Fica bem mais fácil fazer isso, meio que fica bem mais fácil fazer isso, meio que criando isso aqui manual, tá? Mas não é o caso de agora, e seria também o caso se eu fosse querer criar esse range, né? Esse input range, da mesma forma que a gente tem aqui no design, né? Que ele tem um formato diferente, né? Um formato triangular, de acordo, ele vai movendo para a direita, né? E para criar isso aqui, a gente teria que criar uma componente, fazer meio que isso aqui na mão, né? Criar esse fundo, né? Essa componente de fundo, esse elemento de fundo nesse formato, aplicando CSS e aplicando também a opção aqui do slider, né? Desse thumb aqui, dessa bolinha que a gente usa para deslizar, criando tudo manual, ficaria mais fácil do que eu tentar estilizar o que o browser já traz para a gente. Tá? Mas isso aqui, eu tô achando que essa aula ela já tá muito grande, tá? Então eu vou quebrar ela em duas, tá? Nessa aula que a gente componentizou e estilizou aqui o nosso select, na próxima aula a gente vai selecionar, a gente vai estilizar, né, esse range e esse botão, tá certo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.